Profecias do Fim do Mundo, esse livro que tem na nossa loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, só profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Nós estamos estudando a profecia do venerável Dom Fulton Sheen e ele está nos falando sobre o anticristo. Nós vamos continuar então, um trecho por dia, né? O anticristo não será chamado assim porque não teria seguidores. Ele não usará roupas vermelhas, nem vomitará enxofre, ou usará um tridente, ou uma cauda como Mefistófeles em Fausto. Isso é uma peça de teatro chamada Fausto. E o diabo chama-se lá na peça Mefistófeles. Tais coisas mascararam e ajudaram o diabo a convencer os homens de que ele não existe. Quanto mais não o reconhecem, mais poderoso ele se torna. Deus se definiu como eu sou quem eu sou, e o diabo como eu sou quem eu não sou. Em nenhuma passagem das Escrituras encontramos defesa para a descrição popular do diabo como um palhaço vestido de vermelho. Pelo contrário, ele é descrito como um anjo caído do céu, como príncipe deste mundo, cujo legado é nos convencer que não existe outro mundo. Sua lógica é simples. Se não há o céu, também não há inferno. Se não há inferno, então não há pecado. Se não há pecado, então não há juiz. E se não há nenhum julgamento, então o mal é bem e o bem é mal. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, verdade, infelizmente a cultura popular aí, disseminada pelos meios de comunicação, é claro, fizeram o diabo como um palhaço vestido de vermelho, com tridente, com rabinho, chifrinho, e até colocaram crianças nos carnavais. Eu vi foto de gente da década de 40 já com aí roupa de diabinho em carnaval, criança com roupa de diabinho em carnaval. Coincidência ou não, essa pessoa cresceu e é um diabão em vida. Só promove religião e seita contra Deus e contra a igreja. Coincidência ou não, né? Vai ver ali os pais, tias, avós, já previam que ia ser um diabo em vida, então já vestindo de diabinho desde cedo, né? Imagina como é que era Peralta quando era criança, para vestir de diabo para ir para o carnaval. Então, eu já vi fotos em preto e branco, conheço a pessoa, por isso eu sei que eu estou falando. Né? Então, lá atrás, nós estamos falando da década de 40, já dá quase 100 anos. Já vestiam crianças de diabo, agora piorou, né? Com Halloween, bruxa, Frankenstein, vampiro, sei lá mais o que tanto, forças das trevas, aquelas coisas que não são de Deus, né? Bom, piorou bastante. E, infelizmente, para a grande maioria, bom, o demônio não é assim. E o filho dele, o anticristo, não vai aparecer e dizer: tá bom, galera, eu sou o anticristo, filho do diabo, se ajoelhe aí, vamos me adorar. Depois vou levar vocês para ter a marca dos escravos da besta, que por sinal é o diabo mesmo, e vocês vão ser todos escravos do meu pai. Ha, ha, ha. Absurdo. Claro que não vai fazer assim. É óbvio que não. Então aí as pessoas ficam esperando esse tipo de coisa, ou pior ainda, vem o ridículo do teatro mal feito, é um teatro mal feito, né? Vem o ridículo da péssima representação do demônio e falam assim: claro que não existe, cara. Pensou um cara vestido assim, até eu tenho um amigo meu que uma vez saiu no carnaval desse jeito, cara, mas é ridículo, não tem nada a ver, tirando carnaval, não tem a ver não. Porque fizeram o negócio passar por ridículo. Gente que faz isso são pessoas, olha, o mundo era muito mais católico 100 anos atrás do que é hoje. Gente que está fazendo isso já lá atrás, promovendo a cultura desse jeito, já incutindo essas coisas na cabeça das crianças, gente que hoje tem 80, 90 anos aí, que viveu essa fase, bom, meus irmãos, são pessoas do demônio, não é? Gente que está na mídia divulgando esse tipo de ideia já naquela época são pessoas satânicas que estão infiltradas na mídia, podem até posar de católico, mas já estão colaborando com o diabo para dizer para as pessoas: não, o diabo não existe, é só uma fantasia, um faz de conta, uma coisa de criança, uma coisa de peça de teatro, não tem nada a ver. Certo? E aí as pessoas não acreditam que o demônio existe. E como não acreditam que ele existe, se o demônio não existe, por que é que a pessoa vai se preocupar em não cair em tentação e não cair nas garras do diabo? Não, pera, não existe demônio, então não existe tentação, então não existe pecado, então não existe juízo, não existe julgamento, então não tem céu, purgatório, inferno, não tem pecado, então simplesmente o mal é bem e o bem é mal. Inverteu tudo. Nós estamos nessa época aqui, ó. Isso já aconteceu.
Hoje, o sujeito ser bom, ele é otário. O sujeito ser temente a Deus é chamado de otário, bobão, certo? Porque está seguindo a lei de Deus e a lei da igreja. E o sujeito que é espertão, que está fazendo tudo errado contra a lei de Deus, que está aí na lei do demônio, esse é espertão, legal, chegado, e outras tantas gírias que eu estou por fora, ainda bem que já nem estou mais vendo essas coisas, graças a Deus. É o cara que é da hora, enfim, outras gírias que podem a molecada ter colocado agora aí, a mídia colocado para a molecada, pior que é um monte de gente velha que fica lançando essas coisas na mídia, né? Muitas vezes o moleque não ouve o pai dele, a mãe dele, o vô e a avó são velho, cara, velho. É horrível isso, né? E simplesmente ouve gente muito mais velha, né? Gente até que já morreu aí e continua sendo ouvido, né? Cabeça de quantos o tal de Raul Seixas não continua fazendo, ele que era satânico? Quantos? Quantos jovens não continuam ouvindo as músicas dele e a mídia vendendo que é super legal? E, no entanto, ele era satânico. Tem uma música dele, inclusive, que eu conheço, tocava pra caramba na rádio, e simplesmente ele fala do demônio, do 666, chama Sociedade Alternativa. Se tiver curiosidade de ver, depois não veja, besteira, porque tá fazendo consagração ao demônio lá no final da música, então não vá. Eu tocava na rádio, isso na casa da gente, olha. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a história, o esquema do demônio é convencer as pessoas que ele não existe. Então, se ele não existe, ninguém tem que tomar cuidado para não cair nas garras dele. Quanto mais a pessoa não está nem aí com o demônio, que isso é besteira, essa coisa que a igreja colocou na cabeça das pessoas para assim, manipular as pessoas, para oprimir, para marionetar as pessoas, não existe isso, cara. Tudo é permitido, tudo convém, imagina. E, Deus, se existir um Deus, é misericordioso, está tudo certo, cara. Eu te amo, pode fazer o que você quiser. Não é assim que estão ensinando faz tempo para nós? Direta ou indiretamente, até mesmo na igreja bergoliana, de uma forma que às vezes a pessoa não fala tão direto assim, mas fala uma coisa aqui, outra lá, e a sua cabeça junto quebra a cabeça depois, e 1 mais 1 deu 3. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o maior desserviço que fizeram para o demônio, ou melhor, o melhor serviço, a melhor ajuda que fizeram para o demônio foi não falar mais dele, foi meter tudo a bulha, meter tudo na gozação. Isso não existe, engraçado, isso é crendice. É a melhor coisa para ele, porque daí ele pode agir assim tranquilamente, ele pode agir no silêncio, nas sombras e não ser combatido. Uma beleza, uma maravilha para ele, joia. Ele não está querendo fama, ele está querendo as almas das pessoas, é diferente. E ele sabe que se todo mundo continuar mobilizado, rezando, pedindo proteção à Nossa Senhora, sabendo que nós sabemos das profecias, sabendo da guerra espiritual, sabendo que a pessoa está arriscada a ir para o inferno, sabendo como é que é o julgamento da alma quando a pessoa morre, bom, então a pessoa vai tomar mais cuidado. E aí os planos dele já eram. O anticristo é a mesma coisa. Por isso o anticristo vai parecer com Cristo, senão não vai enganar ninguém. Ué, o sujeito aparece aí de que jeito? Ele vai aparecer como nosso Senhor. E aí as pessoas vão olhar e os olhos vão enganar e o indivíduo vai enganar e vai aparecer, pelo menos para nós cristãos, que é nosso Senhor. Nas outras seitas e religiões aí, provavelmente, eu acredito, isso é um chute da minha parte, não tem isso nas profecias da nossa igreja, até porque a nossa igreja fala da nossa igreja, não vai falar dos outros, mas é um chute da minha parte, ou de repente todo mundo vai aceitar Jesus aí como Salvador, ou como um profeta, etc., ou simplesmente vai aparecer um fundador de cada igreja aí, né, justamente no céu também, para enganar todo mundo. Mas isso para nós não interessa, interessa para nós que vai aparecer o anticristo, que vai aparecer com o nosso Senhor e vai enganar todo mundo, e enganaria até os eleitos se isso fosse possível. Então ele não vai aparecer como ele realmente é, nem muito menos o pai dele, o diabo, vai aparecer como realmente é. Já reparou que eles fazem filmes de demônio aí? Bom, tem uns de terror, não vamos contar esses, mas tem muitos filmes de terror, que eles montam, muitos filmes de demônio que eles fazem aí, que o demônio é vestido de terno Armani, filho, aqueles ternos assim muito bem cortados. O cara é chique, o cara é fino. Não vai aparecer ele como ele realmente é, todo deformado, porque quando caiu do céu virou um monstro. Toda a maldade aflorou e ele foi deformado. Mas não vai mostrar assim, vai mostrar como se fosse um cara legal, senão como é que vai enganar as pessoas? Né? Então vamos ter muito cuidado com isso, porque enganaria até os eleitos se isso fosse possível. A gente sabe, meus irmãos, que simplesmente tudo é assim perigoso para quem quer ser de Deus, existem muitos perigos, nós sabemos que sim, há céu, há inferno, realmente há pecado,
Nós sabemos que o demônio vai subir atrás da nossa alma quando nós formos levados para o céu ou formos levados lá para o juízo final, um dos dois que acontecer primeiro, claro, vai atrás para requisitar nossa alma, requerer a nossa alma, fazer, vem cá, esse aqui é meu, porque ele fez isso, exigindo do Senhor que dê nossa alma para ele. A gente sabe de tudo isso, a igreja ensinou isso durante 2000 anos, e nós não vamos marcar bobeira, né? Agora, aquelas pessoas que não querem acreditar porque é mais confortável, daí, quando tiver estirado no chão no quarto dia depois dos 3 dias de escuridão, a gente não vai ficar com dó porque simplesmente não quis ouvir. Só isso. E quis seguir o caminho errado, confortável. Confortável agora, nos 3 dias de escuridão não vai ser confortável, e no inferno vai ser pior. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é por isso que eu estou insistindo com vocês. As meninas fazem aí artes, né? E podem repetir também essas artes e profecias, inclusive falando sobre o anticristo, para a gente divulgar enquanto a gente pode, porque logo mais não poderemos, logo mais vai ser tudo cortado. Mas enquanto a gente ainda pode divulgar e avisar as pessoas, porque sim, nós estamos no fim desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo vai acontecer como está aqui, já está acontecendo como está aqui nas profecias reconhecidas da igreja e vai continuar acontecendo até a última revelação. Nada vai ser mudado, vai acontecer tudo. É isso aí. Eu conversei com um rapaz evangélico aí que estava criticando assim a teologia da prosperidade. Tá fácil, né? Os caras vão na igreja lá, dá tanto aí que você vai sair com um carrão. Tá começando a abrir os olhos de algumas pessoas. Tá começando. O esquema já não está mais convencendo. Alerta vermelho no QG do demônio, do anticristo, porque o esquema deles está ruindo, eles estão atrasados. O esquema deles está começando a fazer água, o barquinho está começando a afundar, o Titanic está começando a afundar. Então é bom que eles façam o que eles têm que fazer logo, porque senão daqui a pouco não vai dar mais tempo. Aí faz que nem aquele político aí, que chegou numa reunião de presidentes há uns meses atrás, presidentes do mundo, aí pegou só os comunistas, os que se dizem de direita não foram convidados, e amargamente ele disse, onde foi que nós erramos, hein? E você conhece, você sabe quem eu estou falando, mas não vou falar quem é. Até porque aqui não é falar de política, se fosse falava, mas o interessa não é isso, o interessa é que eles estão percebendo que está fazendo água, é isso que interessa, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Não mais quem é, quem não é, bom, é o sentimento deles todos, que eles não conseguiram o que eles queriam. 100% deles não conseguiram estragar muito. Para nós está horrível, mas para eles está péssimo também, porque eles queriam fazer 100, conseguiram o quê? 50, 60, eles não conseguiram chegar no 100. E desse jeito não vão conseguir chegar. Então eles estão atrasados, portanto eles vão enfiando os pés pelas mãos agora para dar conta do negócio, porque senão eles não vão dar. E o demônio sabe que está acabando. Você acha que só a gente que sabe que isso aqui é o fim do mundo? Claro que não, ele também sabe. Então, tá com pressa? Tá com pressa. De uma hora para outra, gente, está com pressa.